Alexandre de Moraes manda redes sociais bloquearem perfis de monarca após falas polêmicas sobre o ministro e o STF. Você verá trechos que provavelmente foram cruciais para a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso e muito mais você confere agora. Opa, gente, Daniel Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. O ministro Alexandre de Moraes surpreendeu a todos e mandou bloquear as redes sociais do monarca. Dentre as que foram citadas, Discord, Meta, Rumble, Telegram e Twitter precisarão bloquear os perfis do influenciador em até 2 horas, ou seja, provavelmente o monarca já foi de F. Caso não bloqueassem, o ministro estipulou uma pena diária, uma multa, né, no caso, de R$100 mil para essas empresas. Por outro lado, houve um ponto em que eu fiquei meio que curioso. O ministro determinou que o monarca se abstenha de fazer qualquer tipo de publicação ou compartilhamento de fake news, sob multa diária de R$10 mil. Mas aí eu perguntei aqui, como que o pobre do monarca vai fazer algo desse tipo se as redes sociais dele foram bloqueadas? Foram dessa para melhor. Então, mas é essas novas contas que foram bloqueadas. O ministro foi... O ministro foi... Não, vai, mas não. Eu tenho uma teoria aqui que pode ser boa. Provavelmente, as redes sociais do monarca serão bloqueadas no Brasil. Mas o monarca pode ser que continue com essas redes sociais funcionando internacionalmente. Ou seja, se do nada aí alguém inventou, vamos inventar aqui de entrar pela VPN pra ver o que o monarca tá falando, pode ser que consiga. Não sei dessa informação, tá? Eu tô aqui estipulando. Mas vamos aqui ver o que foi falado pelo monarca. Separamos alguns trechinhos aqui da conversa que o monarca teve lá no Monarch Talks com o deputado federal Felipe Barros no dia 5 de junho de 2023. Para começo de conversa, veja o que foi dito pelo monarca já nos primeiros minutos dessa conversa. Tá sendo legal, cara? Tá sendo difícil? Você já perdeu a esperança no país? Eu tenho esperança no Brasil por conta da população que... Eu digo pra você, agora tá todo mundo ainda em casa, meio preocupado ainda por conta do dia 8, daquilo que aconteceu, todas as perseguições que estão sendo aí cometidas por conta do que aconteceu nos últimos tempos. Porque a gente é uma ditadura do judiciário. Ditadura do judiciário, total. A realidade é essa, assim, a gente não Total. tá nem exagerando falando isso, tá ligado? Não, exatamente. Que o cara ignora a Constituição, pô. Como que alguém Não, pode e fazer pior, isso? mano, ignora a Constituição dizendo que tá defendendo a democracia. Pois é, pô. Pois é. Como que faz sentido isso na mente das pessoas, né? O pior é quando eu vejo juristas defendendo ainda que não, olha, é um momento de exceção, então precisa defender a democracia. Tá bom, cara pálida, só que você tá defendendo a tal da sua democracia, rasgando a lei? Sim. Então, assim, eu ainda tenho esperança. Após isso, o monarca comentou aquela confusão toda que rolou no dia 8 de janeiro e afirmou que entende a revolta do povo contra o Alexandre de Moraes. Mas, olha, sinceramente, o quebra-quebra... não me irrita tanto, entendeu? Porque, tipo, é triste, pô, destruiu o relógio lá centenário. Isso é mó merda, cara. Destruir história, assim, mó merda. Esse cara que destruiu tinha que ser preso mesmo pra caralho. Mas eu entendo a população tá revoltada e querer entrar e cagar na mesa do Alexandre de Moraes. Eu entendo pra caramba, mano. Qualquer pessoa que tenha noção de alguma coisa tá vendo que esse país foi dado um golpe de Estado no país. Porque quando o judiciário ignora a Constituição e implementa a censura, prende parlamentar por falar, é ditadura isso, cara. E a população tem todo o direito de estar revoltada. Eu acho que o brasileiro é muito pacífico, pra ser sincero. A coisa foi esquentando cada vez mais e pouco tempo depois desse trecho, o monarca fez duras críticas ao Alexandre de Moraes. Disse que o país deveria impeachmentá-lo e não só ele, como todos os ministros do STF. Eu não sei como que a gente ainda consegue manter essa mentira, essa fachada que se chama País Brasil, entendeu? E as pessoas levam a sério isso, porque virou um corporativismo gigantesco, o Alexandre de Moraes faz o que ele quiser e a gente fica discutindo pautas, assim, tipo, a grande batalha é impedir o Lula de manter os ministérios dele, tá ligado? Porra, da hora, a gente já vai ficar anos brigando nessas paradas, enquanto tem tantas pautas importantes pro Brasil solucionar, como, por exemplo, recuperar o país de verdade, né? Tinha que impeachmentar o Alexandre de Moraes e todos aqueles ministros do Supremo. O cara vai colocar o Zanin agora como ministro do Supremo e parece que o Senado vai aprovar. Que piada, pra quê que... Você não se sente meio assim, tipo, cara...
porra, com isso consegui algo da hora, virei deputado federal, milhares de pessoas votaram em mim, um cargo importante e tal, eu quero mudar o país, eu quero... Aí você vê todas essas coisas, eu me sentiria broxado de um nível, assim, gigantesco, cara, porque o que você almeja conquistar com o seu mandato? O que dá pra conquistar, sendo que tudo é engessado e tem um cara que manda mais que todo mundo, numa democracia. Após Felipe Barros dizer que deveria ter uma reforma profunda no judiciário, o monarca mais uma vez falou sobre o Alexandre de Moraes e praticamente previu o que, no dia de hoje, veio a acontecer com ele. Eu acho que a gente precisa de uma reforma profunda do judiciário. Agora, de que maneira que isso vai acontecer? Não vai acontecer, né? Um país refém, como que vai acontecer? Como que você vai tirar o Alexandre de Moraes? Você não pode nem falar contra ele, não pode falar nada dele, que ele vai de caça, pô. Nesse outro trecho, ambos concordaram que o STF comanda o país. Felipe disse que os deputados precisavam retomar o controle de suas funções. Segundo ele, o PT e o governo Lula começariam a usar o STF para aprovar suas pautas, já que eles não possuem apoio no Congresso. Após essa fala, o monarca disse que já houve um golpe. Mano, ó, já houve um golpe no país. Golpe esse dado pelo Alexandre de Moraes. Palavras do monarca. Isso precisa de uma reação do parlamento. E eu acho que cada vez mais os deputados e senadores estão percebendo o seguinte, que se não tomar para si esse protagonismo, já não vai adiantar, mas não vai precisar mais ir para Brasília. Porque é o seguinte, na prática estão fechando Brasília, estão fechando o Congresso Nacional. Total, né? total. Se tiram as nossas atribuições, fecharam o Congresso, porra. Não com tanque, Sim. como um golpe, mas por meio de Tem vários tipos de golpes ali. É isso. O golpe não é só golpe armado, com tanque na rua. Tem um golpe institucional. É isso aí. Que foi feito, foi dado um golpe no Brasil. O Brasil tem um tirano no poder, que é o Alexandre de Moraes, junto com vários reis magos, que são todo mundo do STF. Pô, que cadeira poderosa do caramba. Que pode tudo. Pô, quem não quer ser um supreminho ali, né? Pra finalizar, chegamos no suposto ponto crucial disso tudo. Após discutirem sobre o tamanho da força que o STF fez pra barrar o voto impresso, lembram? Aquela coisa toda que o STF foi, barrou e tal. O monarca soltou essas palavras. Porque toda vez que o Supremo faz um movimento desse, ele gasta fichas políticas. Tem um custo pra ele fazer esses movimentos, entendeu? Então, por que ele está disposto a pagar este custo? Por que ele está disposto a garantir uma não transparência nas eleições? E aí a gente vê o TSE censurando gente, você vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo, e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência nas urnas, que você fica desconfiado, mano. Que maracutaia é que tá acontecendo nas urnas ali? Por quê? Por que o nosso sistema político não quer deixar o povo brasileiro ter mais segurança? Qual que é o interesse? É manipular as urnas? É manipular as eleições? É isso que eu fico pensando, assim, Eu sei que é perigoso falar esse assunto essas virou coisas. tabu. Esse assunto virou tabu. Eu fui banido por isso, Sim. né, de todas as redes sociais, porque eu falei sobre esse assunto. Sim. Mas, mano, e aí? Ou a gente aceita que a gente não pode aceitar estar numa ditadura. Porque é só numa ditadura que você não pode contestar as eleições. Vai na Rússia pra ver se você pode contestar as eleições do Putin na Rússia. Ou na Venezuela, pra ver se você pode contestar. Você não pode. Isso é papo de ditadura. Então eu não vou aceitar. Eu vou continuar contestando e, se eu for preso, eu vou provar pra sociedade que a gente realmente tá numa ditadura, entendeu? Não sei se precisa provar mais, mas é isso. Né? Não sabemos se esse perfil que a gente vai mostrar é o oficial do influenciador. Mas, através do @monarchtalks, foi publicado o seguinte: fui censurado novamente. A ditadura continua. Provavelmente esse será o meu último tweet nessa conta. Serão criadas novas contas. Busquem por elas. Eu sempre estarei por aí, falando as verdades que incomodam o sistema. Agora é com vocês. O que acharam dessa decisão?